planeta é um só. Todos nós somos moradores desse planeta, não? Pode ser rico, pode ser pobre, pode estar no hemisfério norte ou hemisfério sul. Então, o que acontece em um lugar tem impacto em outro lugar. Então, o que é importante é que o tema de mudança climática e extremos é de todo mundo. ¿No? Por exemplo, se neste momento não tivesse onda de calor na Europa ou não tivesse chuvas intensas em Recife, Petrópolis, Angra, se todo fosse tranquilidade, possivelmente ninguém se interessaria do tema de mudanças climáticas. Mas, infelizmente, isso está acontecendo. Então, nós temos que cuidar do planeta, porque é nossa casa. E como nós cuidamos do planeta? Porque nós usamos os serviços que a natureza oferece, os chamados serviços ecológicos, os serviços ambientais. Mas nós temos que, de alguma forma, repor esses serviços para alcançar sustentabilidade. O importante aqui é a população ter essa percepção. Se a população tem essa percepção, tem uma melhor capacidade de convencer os governos de ter essa percepção e de fazer algo. Se a gente entender que a natureza é nossa extensão, extensão de nós, e que nós não podemos pressioná-la a ponto de destruí-la, a gente vai estar fazendo um enorme bem, né? O pensamento do Morin é o da utopia da esperança, como eu já disse. A utopia de uma união planetária construída com base na identidade terrena comum a todos nós. A utopia de uma consciência e de um sentimento de pertencimento mútuo que nos une à nossa terra. Note bem, considerada pelo Morin como a primeira e última pátria. Por quê? Porque, mais uma vez, a era do antropoceno mostra que a gente pode, sim, levar à destruição do meio que nos dá vida. Ken Wilber evoluiu no pensamento dele e definiu lá 8 estágios de evolução da consciência. Os 2 últimos estágios, que ele chama de integral e superintegral, representam este mais alto grau de consciência humana. E são indivíduos que se caracterizam por não serem mais tão materialistas, por estarem em busca de autorrealização, por serem mais espiritualizados, por enxergarem o todo, valorizarem a dignidade humana, sempre orientados por propósitos, valores, vocações e um desejo legítimo de deixar um legado positivo. Então é interessante pensar que talvez o mergulho na psique humana e nessa reflexão seja muito útil a essa altura do campeonato, porque um vácuo ético precisa ser preenchido com uma reconexão do homem com aquilo que lhe oferece a vida. Outro importante filósofo, mas esse brasileiro, Paulo Arantes, no Novo Tempo do Mundo, vai dizer o seguinte: a gente vive um espaço de experiência entre os membros da nossa sociedade contemporânea que é algo tenebroso, que é a falta de experiência ou de projeção de futuro. Quer dizer, a gente vive agora o imediatismo seja da sobrevivência do dia a dia, ou seja, o imediatismo do consumo. E hoje parece que essa expectativa de futuro está se dissipando, está se tornando cada vez mais nebulosa sobre o que é esse futuro, com uma quantidade enorme de incertezas, sejam incertezas relacionadas à própria ideia de uma sociedade, né, minimamente equitativa ou minimamente integrada, ou mesmo de um próprio projeto de futuro sobre as incertezas que estão postas ambientais, econômicas, democráticas. Quando eu me lembro que o projeto pode ser terminado a qualquer momento, quando eu me dou conta que eu não pedi para começar o projeto e que o projeto me empurra nos caminhos que eu nunca escolhi, cai a ficha de que eu atendo uma necessidade. É uma chave muito complicada para a gente fazer, porque a gente andou muitos quilômetros, muitas léguas, na direção contrária. E o que faz a sociedade, essa sociedade da nossa civilização não comunitária? Ela, por um lado, nos diz, seja livre dos outros, e ela propõe que você tenha mais necessidades.
Quanto mais necessidades você tiver, mais feliz você vai ser. Vou ver uma propaganda daqui a pouco de uma coisa que eu nunca vi. E eu vou dizer, não consigo viver sem isso. Porque foi produzido em mim, e isso é um jogo virtual de necessidades. Para pensar quão pouco nobre é a sua consciência. Não a moral de ninguém, não é do outro. A sua sensação, a sua potência como consciência de pensar que você é um necessitado. Cada vez mais necessitado. Versus o seu lugar verdadeiro na constelação das coisas, que é atender a um projeto que você foi chamado. O grande mistério e a grande beleza da vida é que nós somos obras em andamento e estamos em processo de descoberta. A ideia de que haja uma resposta final e definitiva acerca da melhor vida, como viver, para mim parece completamente incapaz de fazer justiça a essa coisa mais importante da aventura que é a vida, que é experimentação. Respeitar as pessoas que ousam, que inovam, que não se acomodam, que usam a sua liberdade de uma maneira ousada, inovadora, experimentando novas possibilidades e condições de vida. É assim que as coisas acontecem no campo da ética. Sócrates e Jesus Cristo fizeram isso no seu tempo e foram ambos condenados à morte pelos seus contemporâneos. Mas são grandes experimentadores na arte da vida. Eles propuseram alternativas às convenções, ao padrão moral vigente, à religiosidade vigente. Então são figuras como essa, e podíamos citar outros de outras tradições, eu estou apenas me atendo à tradição ocidental, mas figuras como Gandhi, como Confúcio e tantos outros, que são os desbravadores no campo da ética. Quem ama o amor da humanidade deseja que a pessoa objeto desse amor viva. Eu preciso sair de mim e cultivar tudo que estiver fora de mim para que, ao mesmo tempo, eu cultivo tudo que está dentro de mim. Porque nada fora de mim será cultivado se eu não estiver me cultivando. E era isso que Confúcio ensinava. Bom, eu acredito que a história de Confúcio é, em um ou outro grau, a história de todos nós. É a sua história, é a minha história. Parado hoje no caminho, eu estou diante de tudo que eu poderia ter sido, mas não sou. Tudo que eu poderia ter sido se a minha vida não fosse também resultado de tudo que eu não escolhi que ela fosse. A partir de quem eu posso ser e estou sendo nesse caminho, eu decido construir algo novo a partir daqui. E uma decisão, ela sempre é tomada toda vez que eu encontro com outra pessoa no meio do caminho. Ou eu pratico a humanidade com essa pessoa, amando essa pessoa, desejando que ela viva, trabalhando para que ela viva, ou não. Então, você cultiva o coração para nutrir o caráter. O que é importante? O que você traz? Qual é o espírito que você tem de cultivar? O espírito crítico. Essa crítica, essa capacidade de aprender, desaprender, reaprender, é uma chave para uma sociedade harmoniosa, é uma chave para um bom governo. E um bom governo, ele está pautado nessa educação de colocar e estimular ao povo a aprender, a reaprender, a ter chance de buscar esse conhecimento, a ter chance de buscar educação. Mais uma vez, educação não é vista aqui como apenas a educação formal, mas sim uma educação que ela vai perpassar, por exemplo, a cultura, a arte. O Confúcio coloca que quando algo é muito difícil de ser expresso em uma conversa, você pode expressar na forma da arte, na forma de um poema. O que é muito delicado, é muito profundo, você expressa por meio da arte. E ali você também aprende. Então, acesso à cultura, por exemplo, é uma forma de você aprender, reaprender, entender como o outro está. A história da filosofia parece ter tido a pretensão de ser capaz de fazer
um tipo de coisa que mais recentemente, nos últimos séculos, nós atribuímos mais normalmente, mais francamente à ciência do que à filosofia. Ser capaz de nos dizer como o mundo é. E nos dizer como o mundo é, explicando a estrutura da realidade, o funcionamento das coisas, por elas próprias, nelas mesmas. O que Bernard Williams faz quando ele, na conferência A Filosofia como Disciplina Humanística, nos chama a atenção para a ilusão que parece estar envolvida nestes casos, tanto da filosofia quanto da ciência, é dizer o seguinte: mesmo que caiba à ciência fazer isso, e ele não está dizendo que simplesmente é o que a ciência faz, ele se compromete com a ideia de que a ciência é quem chega mais perto de fazer isso e talvez isso seja mais do que suficiente. Mas mesmo que caiba apenas à ciência fazer isso, nada muda o fato de que a filosofia continua sendo a única e a verdadeira responsável, o carro-chefe, para um outro tipo de atividade que não pode ser de responsabilidade da ciência, que somente uma atividade humanista é capaz de fazer. É o que ele chama de make sense of ourselves, nos entender. E o Camus, então, no mito de Sísifo, ele vai abrir o seu ensaio. É a primeira frase. Camus diz o seguinte: há apenas uma questão filosófica verdadeiramente relevante. É a questão do suicídio. É uma obra precisamente que vai nos levar a uma superação dessa perspectiva. Mas essa superação não é uma superação fácil. É uma superação que depende de uma decisão existencial, né? E que depende da compreensão disso que ele chamará de absurdo. Então, a questão do suicídio não é que Camus está exortando ninguém ao suicídio. Ao contrário, ele está simplesmente dizendo: esta é uma questão fundamental, porque esta é a questão do sentido da nossa existência. E essa é a questão primeira que nós temos que responder. Pouco importa, e ele cita o caso de Galileu, não é? Pouco importa se é o Sol que gira em torno da Terra ou a Terra que gira em torno do Sol. O fato é que é necessário, né, decidir, que Galileu recusa-se, né, a, enfim, morrer por esta ideia. Mas Camus fala: Galileu está certo, porque o que importa é a nossa existência. O que importa é justamente decidir pelo seu sentido. O absurdo nos coloca diante de uma redescoberta do sentido do homem absurdo. Como ele vai dizer, né? A própria subida basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. O que a Arendt percebe então? Esse valor maior dado ao conhecimento, ao know-how, ao conhecimento técnico, em detrimento ao pensamento, ela já vai chamar em a condição humana de thoughtlessness, né? De incapacidade de pensar. E aí ela diz: a incapacidade de pensar é uma das características mais notáveis do nosso tempo. Isso em 58. Na segunda edição de Origens do Totalitarismo, nesse livro, A Condição Humana. Eichmann em Jerusalém é um livro sobre o julgamento específico. Então, ela faz esse exame especificamente da figura do Eichmann, né? E o que ela identifica? Pelos depoimentos, pela observação, pelo modo como ele responde às perguntas, por um documento ao qual ela teve acesso de uma longa entrevista que foi feita com Eichmann. E aí ela diz o seguinte, que claramente Adolf Eichmann, era uma pessoa incapaz de pensar, incapaz de julgar. Então, a banalidade do mal, ela é a consequência possível dessa incapacidade de pensar.
mesmo assim, esse esforço vejam, a Arendt nos chama, né, nos convida, nos estimula a recuperar, a pensar, a retomar essas capacidades mentais, essas capacidades espirituais. Então, ela faz isso, quer dizer, a vida do espírito, o cultivo da vida do espírito, leva à busca por compreensão, né? Compreensão não é perdão, compreensão é entender e mergulhar e se dispor às coisas como elas realmente são e como elas realmente acontecem, né? E assim, dando significado a esses eventos, se reconciliar com o mundo. Porque as narrativas heróicas são narrativas masculinas e as narrativas de processo são narrativas femininas? Eu me pergunto isso e eu jogo a questão de volta assim para você, né? Porque, de novo, essa maneira de dividir as nossas práticas narrativas é uma maneira generificada, né? É um tipo de divisão de trabalho de gênero que, a meu ver, deve ser subvertida in totum, né? Porque quem disse que a mulher não pode ser competitiva e violenta? As mulheres podem ser competitivas e violentas, né? Quem disse que os homens não são amorosos e solidários? Os homens são amorosos e solidários, podem ser amorosos e solidários. Acho que a proposta de oferecer modelos de virtudes, ou virtudes que devem ser tomadas como princípios e exemplos para o nosso convívio social, nossa prática social, devem ser modelos para todos, assim, devem ser modelos para todos. A violência, ela deve ser abandonada, né? Ela deve ser limitada por todos. Por que eu tenho que esperar que um homem seja mais violento que uma mulher? Por que eu permito ao homem ser violento? Essa é uma pergunta de gênero também. Por que eu permito ao homem ser violento? Por que eu não permito ao homem ser amoroso e solidário? Né? Por que isso quer dizer que ele é uma outra coisa que não o que ele é? Né? A restrição do que entendemos como humano é um dos pilares de sustentação da violência estrutural e colonial que nos constitui como sociedade. Essa violência é voltada contra isso que muitas vezes chamamos de feminino, para nomear esse elemento perturbador que constitui o humano e para o qual muitas vezes nos quer olhar, né, para essa perturbação. E por isso eu resolvi levar a sério o termo feminicídio como uma palavra que se refere ao homicídio do feminino. Esteja o feminino aonde estiver, não apenas nas mulheres. E aqui é interessante pensar que no projeto colonial a natureza deve ser transformada em cultura, é disso que se trata, né? Mas ela só pode ser transformada em cultura por quem detém o poder sobre a natureza, que, no entanto, não pode ser modificada na sua essência. E é para nos libertar dos grilhões da essência do humano, que historicamente essa essência tem sido usada para produzir todo tipo de violência, que eu tenho feito filosofia feminista, que eu considero uma mola propulsora de ampliação dos limites restritos do conceito de humano. A raça é uma criação, é uma construção colonial, né? E foi uma forma que os europeus encontraram de justificar, com base numa espécie de ciência natural, a distinção entre os diversos grupos e a hierarquia a ser estabelecida por eles. Então, nesse sentido, criou-se com a colonialidade a própria noção de raça. É muito curioso porque as próprias filósofas latino-americanas não são lidas nos países latino-americanos, né? Quer dizer, então é uma colonização de saber que é impressionante. A principal crítica que a Maria Lugones vai fazer ao Quijano é ele não perceber que a mesma construção que ele identifica em raça está também em gênero e sexo, né? Quer dizer, ambos conceitos são uma criação do sistema colonial, né? E que se apoderam dessas categorias, para justificar uma hierarquia que não necessariamente existia. O feminismo decolonial é um feminismo que busca lutar contra a opressão racial e de sexo-gênero, né?
e ele junta esses dois elementos tendo uma percepção interseccional das opressões. Desde a década de 70 nos Estados Unidos e no Brasil, mulheres feministas, mulheres negras têm ousado erguer a voz. Talvez a gente tenha que se perguntar agora quais são as condições históricas que têm permitido que a gente comece a ser ouvida. E nesse ser ouvido tem uma outra interpelação que a Bell Hooks está fazendo. Não é uma mera fala de exposição do exótico e as mulheres negras e as pessoas negras se transformando numa commodity da diferença, para compor a diferença. Mas de que maneira o que está sendo produzido, pensado, pode mudar as relações que a gente está estabelecendo entre nós e também as relações que a gente está estabelecendo entre nós e com a gente mesmo, né? É um contrassenso pensar numa ideia de um feminismo como uma prática de empresariamento de si mesmo. O projeto dos feminismos negros é um projeto para transformações coletivas. É um projeto para a construção de comunidades. É um projeto para a construção do comum. Eu acho bem interessante a gente olhar para o Ubuntu por quanto pode contribuir conosco aqui, né? Esse conceito que pensa uma ponte histórica entre o passado de uma sociedade profundamente dividida, por exemplo, como na África do Sul. O Ubuntu apareceu e foi utilizado na luta contra o apartheid, e ele foi um elemento muito importante. Ele traz um grau de preocupação com a humanização da sociedade, no sentido de se tornar mais humana mesmo, né? O Ubuntu também traz eu sou porque nós somos. Então, se eu sou atingida na minha humanização, todos nós somos, não tem saída. Como você vai lutar sem saber quem é? Então, as vítimas do racismo ou do sexismo se definem coletivamente a partir dessa questão: quem somos, de onde viemos, qual é nossa situação nessa sociedade. Porque sem identidade você não se mobiliza, não luta. Mas a questão é saber que ideologia estamos defendendo. Uma ideologia para transformar a sociedade, para melhorar a sociedade, ou uma ideologia para manter o status quo, para se colocar ao serviço da ideologia dominante. Isso é a questão que se coloca, porque nós não podemos viver sem ideologia, e isso não existe. Até nossos trabalhos científicos são permeados de ideologia, apesar da reflexão do pensamento. Mesmo sabendo que o racismo é estrutural, uma sociedade neoliberal, uma sociedade racista, mas devemos também entrar nessa sociedade, ter uma mobilidade social, ocupar cargos de responsabilidade, e isso sem identidade coletiva, sem assumir o que nós temos, saber que nós temos uma ancestralidade, de onde vemos, participamos da construção da sociedade brasileira, e nessas sociedades somos excluídos, nós não vamos lutar juntos. E isso eu chamo de identidade coletiva. Esse foco em buscar o bem da comunidade e pensar que o que atinge o indivíduo e o que forma um indivíduo, que possibilita o desenvolvimento pleno desse indivíduo, é a convivência. Ele se torna humano na relação com outros humanos. Então, a ele importa sempre, e ao coletivo importa cuidar de todos.